Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar de hoje, pedindo a bênção e proteção dos espíritos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, que possamos compreender estas lições, que nos auxiliem na nossa jornada, na nossa caminhada. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar o Evangelho do dia. A mensagem trazida hoje é do livro Calma, e a lição chama Ligações Familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém, nos laços da consanguinidade, sem a justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas da discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho da experiência que lhes fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que te patenteiam. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com os parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor dos parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem um mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar aos que te recusam amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, com quem lhe partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, mas, diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. É uma lição muito grandiosa, né? Que nos convida a refletir sobre os maiores desafios da nossa existência, né? Que é a convivência em família, né? Porque é ali que a gente tem que trabalhar. Se a nossa família está perto, né? Se a gente tem aquelas rusgas, aquelas desavenças, né? É ali que a gente tem que trabalhar para a nossa evolução.
E a gente sempre pergunta, né? A gente questiona as coisas da nossa existência, da nossa encarnação. Por que existem tantos conflitos dentro de alguns lares? Ou por que algumas relações são mais difíceis? E a doutrina vem nos trazer umas respostas consoladoras. A nossa família não é formada ao acaso. Cada reencontro familiar faz parte, né, da misericórdia de Deus, que utiliza a reencarnação como instrumento do nosso aprendizado e reconciliação entre os espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 14, vem ensinar que os verdadeiros laços de família não são apenas os da consanguinidade, mas os da afinidade espiritual. E muitas vezes a gente renasce ao lado dos espíritos com quais a gente teve os desentendimentos em existências anteriores, justamente porque Deus nos dá a oportunidade de reparar, né, os nossos erros, né, de desenvolver o perdão, fortalecer o amor, né, e assim trabalhar junto para a evolução. Aquele parente difícil que a gente tem, muitas vezes nos desafia. Pode ter sido um antigo desafeto nosso, com quem a gente assumiu, antes de nos reencarnar, o compromisso de reconstruir uma relação baseada na compreensão, no perdão, né? Para poder reparar essas questões. E Emmanuel, ainda nessa lição, vem nos dizer que a gente tem que se esforçar para viver em harmonia, justamente com aqueles parentes que a gente menos tem afinidade. E isso nos lembra também os ensinamentos de Jesus para conosco. Jesus nunca disse que a gente tinha que amar só aqueles que a gente concorda, só aqueles que querem as mesmas coisas que nós, né? Ao contrário, ele ensinou para a gente que o verdadeiro amor se manifesta justamente quando a gente é capaz de compreender, de perdoar e de respeitar o próximo. Conviver com pessoas diferentes de nós é um dos maiores exercícios para a nossa reforma íntima, porque ali é que vão aparecer as nossas impaciências, o nosso orgulho, aí as nossas dificuldades de aceitar o outro como ele é. E ao afirmar, né, na lição, que ninguém está unido somente pelos laços da consanguinidade sem a justa razão, vem trazer uma reafirmação da doutrina espírita, que é a reencarnação. Cada espírito vai trazer consigo uma jornada, uma história ao longo das existências. Os pais não recebem os filhos ao acaso, assim como os filhos não escolhem aleatoriamente o lar para onde eles vão nascer. Tem todo um planejamento, né, espiritual, considerando as necessidades de evolução de cada um, as provas com que cada um tem que passar, né, aquilo que é necessário reparar, de acordo com cada evolução, né? Algumas famílias são reunidas para fortalecer mais o amor já existente, outras para oportunidade de reconciliação. E assim, a gente analisando, aquilo que a gente pensa que é conflito totalmente deixa de se tornar, né, apenas um conflito, um castigo, uma prova, e a gente passa a enxergar como uma oportunidade de crescimento. E isso nos ajuda a entender também outra parte da, da mensagem, né? Que é o quê? À primeira vista, a gente acha que é uma coisa muito severa, muito penosa, né? Mas Deus não condena a gente. Ao contrário, Ele nos dá essas oportunidades para que o amor substitua os conflitos, os ressentimentos, né? E que o perdão traga essas mudanças, essas modificações e esse crescimento. Às vezes os inimigos vêm como nossos irmãos, filhos, cônjuges, e a gente vai aprendendo através da convivência diária, aquilo que a gente não conseguiu desenvolver em outras existências, né?
Então, assim, tudo é baseado no amor, tudo é baseado na compreensão de que a gente necessita estar ali trabalhando essas desavenças, melhorando o convívio, porque isso faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Se eles estão ali como nossos familiares, né, como essas ligações familiares, é porque nós precisamos deles, assim como eles também precisam de nós, né? E para finalizar, né, ele ainda nos convida a um profundo exercício de humildade, nos lembrando que a gente não pode desprezar nossos pais, filhos ou familiares que se encontrem com a desorientação, alguma doença, que a gente não tem a compreensão da extensão disso, né? Talvez hoje a gente esteja na condição de oferecer auxílio, mas a gente tem que pensar que em outra existência, a gente é que foi necessitado de receber o auxílio, né? Então a gente não pode virar as costas para isso, não podemos desprezar essas condições. Cada dificuldade representa uma oportunidade de resgate e de crescimento. Então, a grande lição que a gente pode tirar dessa mensagem é que a família é a verdadeira escola da alma. É dentro do nosso lar, perto dos familiares, que a gente vai exercer a paciência, o perdão, a renúncia e o amor. Nós fomos reunidos não só apenas para compartilhar um sobrenome, mas para colaborar na caminhada evolutiva de cada um, né? Que possamos, ao invés de perguntar toda vez por quê, né? Por que que isso está acontecendo? A gente muda a perspectiva, né? Como eu posso fazer para melhorar isso, né? E essa mudança é justamente isso, essa compreensão que vai nos auxiliar a enxergar melhor essas provas, né? E os conflitos, que às vezes a gente consegue até tirar um pouco do peso que é esse conflito entre os familiares, essas ligações, né? Se a gente começar a trabalhar e a enxergar de forma diferente essas dificuldades que nos cercam em relação às ligações familiares. Que possamos então compreender essas lições, colocá-las em prática em nossa vida. Pedimos aos Espíritos que nos abençoem, nos auxiliem e nos ajudem dia após dia na nossa caminhada evolutiva, pedindo também que abençoe e que proteja o nosso lar. Que assim seja.